Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo, vamos falar sobre reportagem. Objetivos: ler e analisar uma reportagem identificando seus elementos constitutivos e finalidade. Localizar informações implícitas e explícitas na reportagem. Rever os elementos que compõem uma reportagem, identificando sua finalidade. Você já percebeu o que é uma reportagem? Será que você já viu que ao postar um texto na internet ou uma foto, o alcance desses dados pode ser assim incontrolável? Você já notou isso? Você acha que a exposição de fotos e informações podem causar consequências desagradáveis? O que você me diz disso? Você já passou por essa terrível experiência? Você já viu alguma foto, alguma coisa sua viralizar? Será que foi positivo, foi negativo? Como que foi? Vamos ler um texto publicado na revista Capitolina, feito por Fernanda Caliani. Expor-se nas redes sociais ou não? É o título da nossa reportagem. Comecei a pensar nisso outro dia quando recebi uma mensagem de uma jornalista. Ela estava falando sobre um texto que escrevi há mais de 2 anos e que já não tenho nenhuma vontade de falar a respeito. Confesso que achei curioso que o texto tenha despertado a atenção dela, porque era um texto desabafo, em que eu contava muito sobre uma experiência ruim que eu vivi. Passados mais de 2 anos, eu nem imaginava que alguém me procuraria para falar sobre ele. Isso me remeteu a uma frase que eu vi de um colega em um seminário. Textos têm vida própria. Uma vez colocados no mundo, não temos mais controle de onde irão parar. Ele não estava se referindo ao mundo das telinhas e da web. Falava sobre livros. E aí eu fiquei um pouco alarmada de pensar que a internet, esse controle é ainda menor. Vira e mexe, algum texto viraliza. Alguém fica famoso no Facebook. Uma resposta bem dada ou uma briga vem à tona, se torna um assunto de todas as salas de aula. Uma foto retirada do contexto parece algo engraçado e ronda os grupos de WhatsApp e do Facebook, via prints. E por aí vai. Percebeu que a reportagem conversa com você sobre o quê? Sobre viralizar textos, fotos e as ações que isso pode ter, né? Na atividade 1, olha o que eu questiono contigo. Releia. Textos têm vida própria. Uma vez colocados no mundo, não temos mais controle de onde irão parar. Por que essa parte do texto está entre aspas? Você concorda com essa afirmação? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei, claro que voltei. Tá tudo certo aí nesse caderno? A gente pode gabaritar a atividade? Então vamos embora. Eu te pedi por que essa parte do texto está entre aspas. Ó, textos têm vida própria, uma vez colocados no mundo, não teremos mais controle de onde irão parar. Você concorda com essa afirmação? Está entre aspas por um motivo. Qual é o motivo? É a citação direta, muito bem. E essa citação direta, o que é? É a fala de outra pessoa e não de quem escreve a reportagem. Por isso, eu coloco entre aspas. Você concorda com essa afirmação? Responda só para mim. Ah, claro, você tem a sua própria opinião. E por ser pessoal, cada um tem uma opinião diferente, não é mesmo? Continuando a leitura, me acompanhe no texto. Estamos bastante habituados a tudo isso. Faz mesmo parte de nosso cotidiano. O que nunca tinha parado para pensar é: um dia terei algo meu viralizado por aí? Vocês já pensaram sobre isso? Como seria ter um texto, foto, vídeo ficando super conhecidos? Em alguns casos, imagino que poderia ser divertido. Aqueles 15 minutinhos de fama que passam na cabeça de quase todo mundo. No entanto, se nos arrependêssemos do conteúdo ou fôssemos mal interpretados, poderia ser bastante negativo. Trouxemos algumas dicas para ajudar a pensar no que compartilhar nas redes. Então, pessoal, aqui no item 1, a primeira dica é bastante simples. Atente-se. Se o material que você vai compartilhar é algo seu ou sobre você, seja uma foto, um texto, um vídeo, não existe certo ou errado. A quantidade de exposição a qual você irá se submeter diz respeito apenas a você. A régua para saber se o conteúdo deve ou não ser colocado nas redes é sua, ou seja, a medida, você que comanda isso. A atividade 2, o que eu te peço? A escolha sobre o que compartilhar nas mídias é do usuário. Quem é o usuário? Você. Então, segundo a reportagem, o que os usuários de mídias sociais devem considerar ao escolher o que compartilhar? O que você acha? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Olá, voltei, gabaritar contigo a atividade. Será que esse caderno está organizado? Será que você está conferindo as respostas? Claro que está! Então vamos ao nosso gabaritinho da atividade 2. Retomando a questão, eu te pedi. A escolha sobre o que compartilhar nas mídias sociais é do usuário. Segundo a reportagem, o que os usuários de mídias sociais devem considerar ao escolher o que partilhar? Então, você observa aqui algumas dicas. Dentre elas, eu destaco para você a primeira, né? Que é você ver aqui se o material é seu, se é uma foto, um texto, um vídeo. E que você faz o que aqui nessa dica? É você que mede o tanto que você quer se expor. Então, eu posso elaborar uma resposta da seguinte maneira. Conteúdo próprio, né? O seu próprio conteúdo, levando em conta sentimento momentâneo, né? Seja ele de raiva, de amor, de alegria. E considerar se no futuro eles podem gerar arrependimentos. Então, de repente, você criticar uma pessoa ou você fazer uma declaração muito forte, será no futuro que repercussão isso vai ter? Pensa bem. Conteúdos particulares de outras pessoas, jamais, né? É importante você também perceber o quê? Que quando você posta alguma coisa, você é responsável por aquele conteúdo, né? E vai responder, sim, sobre o conteúdo postado. Continuando a leitura, chegamos à dica 2. Entretanto, lembre-se que alguns sentimentos, por exemplo, dizem muito sobre momentos específicos. Então, é bastante importante pensar um pouquinho sobre o que está sendo lançado nas redes. Porque pode ser que daqui a alguns anos você não tenha mais vontade de ter o quê? Esse material circulando por aí. Mas seja um pouco tarde para tentar pará-lo, né? Nós sabemos que uma vez lançado na rede, para apagar, para tirar, é bem difícil. Então aqui eu coloquei na iconografia algumas das principais redes usadas por nós. Você deve identificar algumas, não identifica? Por exemplo, o Facebook. Percebeu aqui? Claro que identificou, né? Na dica 3. Expor-se nas redes sociais tem um outro elemento a ser pensado, que são o quê? Os julgamentos alheios. Significa o julgamento de outras pessoas. Isso mesmo. De algum modo, quando abrimos nossas vidas na internet, estamos também abrindo o quê? Nossas experiências para que as pessoas criem suas próprias interpretações. O lado bom disso é que podemos conhecer muitas pessoas passando por momentos semelhantes ou que simpatizem com a gente. Então, dependendo do que você vai postar, até pus uma iconografia aqui. Você pode agora se identificar com pessoas que estão passando aquele momento contigo. Um exemplo disso, né, e eu não poderia deixar de citar aqui, são pessoas que passam por determinadas experiências, né? Experiências de um tratamento, vamos supor lá um tratamento de saúde, por exemplo, sobre o câncer, e fazem o seu relato diário e vão mostrando para a pessoa que estão vencendo a doença e que estão conseguindo sobreviver àquilo tudo e que tem um retorno positivo. Isso motiva quem está passando por essa experiência num primeiro momento, por vezes. Então, tem o lado positivo, né? Mas também tem o quê? O lado negativo. Às vezes, num momento que você não queria se expor muito, você coloca esse texto anteriormente. E aí o que acontece? Você não tem mais como apagar, né? Passado alguns anos, como no exemplo da reportagem, você nem lembrava mais do texto, mas o texto está lá, circulando. Continuando a leitura, o que eu tenho? O lado ruim é quando podemos lidar com comentários ruins sobre nós e desmotivantes. Sendo assim, pode ser bastante importante estar atento a quem temos nas redes sociais, porque esse cuidado pode aumentar um pouquinho o controle que temos de quem está vendo nossos conteúdos. Então, na sua rede, né, você escolhe com quem partilhar, amigos, conhecidos ou tornar público. A opção de segurança de compartilhamento é sempre sua. Eu coloquei até uma iconografia para isso, né? Então, você pode
selecionar isso também. Atividade 3. Chegamos à atividade 3, né? Vamos ver a proposta, então. Releia esse trecho. Olha o trecho destacado entre aspas. Vira e mexe, algum texto viraliza. Alguém fica famoso no Facebook. Qual o significado do verbo viralizar no universo das mídias sociais? Você já compartilhou algo em rede social que viralizou? Aqui a iconografia mostrando a rede. Conversa com alguém, aproveita aí, ó. Conversa com um colega, troca uma ideia. Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Voltei, gabaritar contigo atividade 3. Olha que bacana o que eu te perguntei. O que significa viralizar no universo das mídias sociais? Você sabe? Claro que sabe. Viralizar é muito usado e serve para designar o quê? Uma foto, uma notícia, um vídeo, né? Que teve, de fato, o quê? Um compartilhamento massivo. O que é massivo? A grande massa, né? Todo mundo compartilhou, todo mundo viu. Então, sai do controle de quem publicou. Então, esse viralizar é isso, né? Não é assim 2, 3, 4 likes, é uma coisa gigante mesmo. E você compartilhou algo em rede social que viralizou? Com certeza já, né? Então, na tua resposta pessoal, você tem que observar aí se esse viralizar foi positivo, foi negativo. Argumente sobre isso. Continuando a leitura, a gente chega na dica 4. Nunca, em nenhuma hipótese, envie para terceiros conteúdos íntimos que foram confiados apenas a você. Sabe aquela foto da amiga com uma lingerie nova? Ou da sua namorada que ela tirou especialmente para você?
Esses conteúdos não cabem na primeira regra. Eles não são seus, apenas porque foram enviados para você. Não os distribua por aí. Esse tipo de ação pode ter uma repercussão inesperada e prejudicar muito outras pessoas. A dica 5. Por fim, na dúvida, né? Se tiver algo que não deve ir para as redes sociais, pergunte a si mesmo, né? A si mesma, o quanto está desconfortável com o que está escrevendo. Se te parecer saudável, porque é algo que você gosta, ou talvez possa ajudar outra pessoa, vá em frente. Então, se você quiser saber mais sobre essas dicas, está aqui, ó, revistacapitolina.com, né? O texto na íntegra. Você pode saber mais sobre isso. Reportagem. Uma reportagem, ela está vinculada a que atividade? Atividade jornalística. Por isso, apresenta que propósito? Interpretar um fato, investigando diferentes fontes. Daí, sua base tipológica será qual? O ato de relatar. Porém, segundo um ângulo escolhido pelo jornalista. Assim, enquanto a notícia relata para noticiar, o que eu te digo? A reportagem relata para interpretar. O que aprendemos? Lemos e interpretamos um texto sobre exposição nas redes sociais. Analisamos o sentido de palavras e efeito das aspas em um texto. Você viu que as aspas são usadas como? Por uma citação, exatamente, eu coloco entre aspas. Aprendemos que uma reportagem tem a finalidade de trazer uma interpretação sobre o fato. Então, enquanto a notícia relata, noticia naquele momento, a reportagem aprofunda a questão. Nesse vídeo, falamos sobre reportagem. Espero que você tenha gostado e até breve!